Olá, terceiro ano, bom dia. Hoje vamos ter uma aula de correção. Vamos começar pela página 31 da apostila, onde nós trabalhamos um pouquinho sobre pronomes. Aqui no trecho que está em destaque no quadro, aquele trecho de uma carta que nós lemos nas páginas anteriores, uma carta do leitor, vocês deveriam sublinhar os verbos que estão aí. Como vocês podem observar, eles estão sublinhados em azul, que são as palavrinhas estou, publicarem, estão, quero, continuem e acho. Número 3. Quem acha o agar super fofo? Autora da carta. Número 4. No texto, como a autora se refere a si mesma? Com o pronome eu. Na atividade 5, pergunta como a autora se refere às pessoas que publicam as matérias interessantes. Então, ela utiliza a palavra vocês. Na atividade 6, nós temos o trecho os quadrinhos estão cada dia mais interessantes. A palavra que poderia substituir essa expressão os quadrinhos é o pronome eles, ok? E aí nós passamos para a próxima página, onde nós temos uma tirinha e pergunta já o que Calvin está procurando no jornal. Como vocês observaram, ele procura um artigo de jornal para ler em sala de aula. Número 9. O artigo escolhido por Calvin é um tema da atualidade? Aqui, como eu expliquei para vocês na videoaula, o assunto que ele escolheu revela que a notícia é algo absurdo, algo que está fora da nossa realidade, consequentemente está fora também da atualidade, não é algo comum que nós vemos no dia a dia. Isso traz um humor para a tirinha, mas não está associado à nossa atualidade nem à nossa realidade, tá bom? Na atividade 10 é uma questão pessoal, aqui eu só gostaria que vocês pensassem em jornais e revistas não somente impressos, mas também os meios digitais, como celular, como o computador, né? Através desses aparelhos nós podemos ler histórias, podemos ler revistas e jornais. A atividade 11, 12 também e até a atividade 13 são perguntas pessoais que exigem também respostas pessoais. Na atividade 14, nós temos o primeiro quadrinho da tira e pergunta a quem Calvin se refere quando utiliza o pronome nós. Então, ele se refere a si mesmo e a seus colegas de turma. Aqui na atividade 15, nós temos o pronome tu, né? E também o pronome você, para se referir à pessoa com quem se fala. Então, quando nós falamos com alguém, a gente utiliza uma dessas duas palavrinhas. Aqui na nossa região é mais comum utilizarmos você, mas lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o pronome tu é bastante utilizado. Depende da região mesmo. Na atividade 16, vocês tinham que reescrever as frases, substituindo as palavras em destaque por pronomes. Então, frase A ficou assim: ele está procurando um artigo no jornal. Nós substituímos Calvin pelo pronome ele. Letra B, Haroldo e Calvin são muito amigos. Substituímos Haroldo e Calvin pelo pronome eles. Então, a frase ficou: eles são muito amigos. Letra C, nós vamos fazer o trabalho. Observem que nós substituímos eu e meus amigos da turma por nós. E letra D, ele é um tigre. Nós substituímos o nome Haroldo pelo pronome ele, tá? E aí, na próxima página, 17, atividade 17, vocês deveriam completar as frases com os pronomes adequados. Frase A, eu procuro o artigo. Frase B, tu procuras o artigo. Frase C, ele ou ela, tanto faz, o que vocês utilizaram aí está correto. Procura o artigo. Letra D, poderia ser o pronome eles ou poderia ser o pronome elas. Procuram o artigo. E letra E, nós procuramos o artigo. Número 18, nós temos a frase Calvin explicou seu artigo para a turma. A palavra seu passa a ideia de posse, então é um pronome possessivo. Aqui na atividade 20, vocês deveriam localizar os pronomes possessivos no caça-palavras. Então, vocês podem observar na tela, caso vocês tenham esquecido algum, né? Essa é a hora de corrigir. São os pronomes meu, teu, tua, nossa, vosso, vossa, minha, sua, seu e nossos. Em seguida, vocês deveriam escrevê-los no plural. Então, ficou assim: meus, minhas, seus, suas, teus, tuas, nossos, nossas, vossos e vossas. Na página 36, nós observamos um diálogo e a letra A pergunta: o uso do pronome meu indica que o irmão é do menino, né? Porque ele fala, posso levar meu irmão? Letra B, o uso do pronome nossos indica que os amigos são do menino e da menina. Letra C, agora circule os outros pronomes que indicam posse na fala dos amigos. Então, vocês deveriam circular meu, minha e sua.
tá bom? E aí, nós temos na atividade 22 algumas frases e vocês deveriam também reescrever elas, substituindo as expressões em destaque pelos pronomes adequados. Frase A ficou assim: não quero mais ir à festa dela. Substituímos a expressão de Márcia por dela, pelo pronome dela. Letra B, o presente era dele. Substituímos a expressão de Fábio pelo pronome dele. Letra C, Luiz perguntou à mãe deles. Nós trocamos as palavras de Lúcia e Pedro pelo pronome deles. Letra D, nós vamos comer na festa dela. Substituímos a expressão em destaque ali de Fernanda e Carla, as palavras, né? Pelo pronome delas, ok? Na página 37, nós temos outra tirinha, e aí a atividade 24 pergunta como você substituiria a frase vamos arrasar eles? Então, o correto seria substituir por vamos arrasá-los. O que acontece na tirinha? Trata-se de duas cobras jogando futebol. Uma delas não emprega o pronome de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Atividade de número 26, você achou a tirinha engraçada? E por quê? Aqui eu tenho apenas uma sugestão de resposta, ok? Cada um aí pode analisar conforme o seu entendimento. Então, o humor da tirinha está no fato de um personagem chamar a atenção do outro quanto ao uso dos pronomes na norma padrão em um momento de adrenalina, como um jogo de futebol. Número 27, porque na visão de um dos personagens é preciso acertar os pronomes antes de arrasar o time adversário. Porque o personagem parece mais preocupado com a linguagem correta do que com o jogo. Tá? Na próxima página, nós temos aqui uma página de explicação e em seguida continuamos a atividade. Aqui na atividade 28, vocês deveriam relacionar as colunas, relacionando também os pronomes, os pronomes do caso reto com os pronomes oblíquos. Então, o pronome nós se refere ao pronome nos, o pronome eu se refere ao pronome me, o pronome ela se refere ao pronome a, o pronome vós se refere ao pronome vos, e o pronome tu se refere ao pronome te. A ordem ficou B, A, D, C e E, ok? Na atividade 29, era necessário completar as frases com os pronomes adequados, conforme o que se pede nos parênteses. Então, a frase A ficou da seguinte forma: vocês deveriam utilizar a primeira pessoa do singular. Lembrando que nós trabalhamos aqui os pronomes oblíquos, ok? Ele me deu o livro. Frase B, terceira pessoa do plural. Eu lhes concedo um desejo. Frase C, segunda pessoa do singular. João te deu um chocolate. Frase D, primeira pessoa do plural. Os amigos nos deram o ingresso. Frase E, segunda pessoa do plural. Antonieta vos ouviu. Frase F, terceira pessoa do plural. Marta lhe abriu a porta. A atividade 30 pede que vocês reescrevam as frases, substituindo as palavras destacadas pelos pronomes oblíquos adequados. Frase A, então, ficou da seguinte forma: ele não o ajudou. Nós substituímos o jogador pelo pronome o. Letra B, colocaram-na sobre a mesa. Nós substituímos a xícara pelo pronome na, unindo na palavra anterior, colocaram-na. Letra C, entreguei-os. Substituímos a expressão, as palavras os cadernos pelo pronome os, unindo também a palavra anterior, entreguei-os. Letra D, analisá-lo é preciso. Fizemos a substituição das palavras o texto pelo pronome lo. E letra E, eu vi a menina. Nós substituímos as palavras a menina por eu a vi, no caso o pronome a. Letra F, Andressa vai comê-los. Substituímos os biscoitos por los, que nós unimos a palavra comer, comê-los, ok? Agora faremos a correção a partir da página 17 do CA. No trecho em destaque, aí no quadro azul, nós temos o pronome eu. Como ficaria a frase se a carta fosse escrita pelo leitor junto de seus colegas de escola? Então, nós trocaríamos o pronome e também precisaríamos mudar o verbo achei por achamos. A frase ficaria: nós achamos muito interessante saber que a cada bebê que nasce uma muda é plantada. Na atividade 13, era necessário reescrever as frases, substituindo as palavras destacadas por pronomes. Então, a frase A ficou da seguinte forma: ele publicou a notícia. Frase B, eles estudam na mesma sala. Frase C, nós mandamos a carta. Na atividade 14, nós temos um outro trecho da carta do leitor
E como vocês observam, a palavra meu está destacada. Ela se refere ao autor da carta e ela é um pronome que indica posse, um pronome possessivo. Na página 18, nós temos aí uma lista de pronomes e vocês deveriam identificar os pronomes possessivos, que são teu, minha, sua, nosso e meu. Na atividade 16, vocês deveriam considerar as imagens e circular os pronomes possessivos adequados. Então, na letra A, onde o menino aparece apontando para ele mesmo, o pronome possessivo que se refere a essa imagem é meu. Na próxima, nós temos ali a imagem do meio, o pronome é teu, e em seguida, o pronome é seu. Na letra B, nós temos aí mais 3 figuras. Na primeira imagem, o pronome que se refere, a essa figura é nossos. Na segunda imagem é o pronome seus e na terceira imagem é o pronome vossos. Aqui vocês deveriam encontrar no caça-palavras os pronomes do caso reto e também pronomes possessivos e depois separá-los na tabela correspondente. Então vocês podem observar no quadro, no caça-palavra, todos os pronomes. Os pessoais são eu, tu, ele, ela e nós. E os possessivos são nosso, minha, vosso, sua e tua. Aqui nós temos um trecho e aí vocês deveriam reescrevê-lo substituindo as palavras repetidas por pronomes. Então o trecho ficou da seguinte forma: as árvores são muito importantes para as cidades, pois elas abrigam os pássaros, dão sombra e deixam a paisagem mais bonita. Suas raízes evitam a erosão. Ok? Então, finalizamos a correção aqui na página 19 do CA. Um beijão para vocês e a gente se vê na próxima aula.